Shalom, shalom, seja bem-vindo para mais um episódio das Lendas dos Judeus. Hoje vamos dar continuidade à saga de Moisés, episódio anterior, como a presença de Deus se afastou e retornou para os israelitas. Aqui está falando da matança dos inocentes e os pais de Moisés. Vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo. Já sabe, se você é novo, eu me chamo Hudson. Se gostar do conteúdo, quiser acompanhar, aqui está desde o volume 1, são 4 volumes. A gente vai acabar agora o volume 2, estamos no capítulo 4 do volume 2, que é essa saga de Moisés. E em breve a gente está no volume 3, beleza? Tá tudo aí na descrição, só entrar no canal, clica lá em vídeos ou então em playlist, vai estar tudo organizado. Vamos dar continuidade então à sequência, a saga de Moisés. E vamos lá, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Quando Arã se separou de sua esposa, por conta do decreto publicado contra os filhos homens dos hebreus, e seu exemplo foi seguido por todos os israelitas, sua filha Miriam disse a ele: Pai, teu decreto é pior que o decreto do faraó. Os egípcios visam destruir apenas os filhos homens, mas tu incluis as meninas também. O faraó priva suas vítimas da vida neste mundo, mas tu impedes que as crianças nasçam, e assim tu as privas da vida futura também. Ele resolve a destruição, mas quem sabe se a intenção dos perversos pode persistir. Tu és um homem justo, e as promulgações do justo são executadas por Deus, portanto teu decreto será mantido. Arão reconheceu a justiça de sua alegação, e ele se dirigiu ao sinédrio e colocou o assunto diante deste corpo. Os membros da corte falaram e disseram: Foste tu que separaste maridos e esposas, e de ti deve sair a permissão para novo casamento. Arão então fez a proposta de que cada um dos membros do sinédrio retornasse para sua esposa e se casasse com ela clandestinamente. Mas seus colegas repudiaram o plano, dizendo: E quem fará isso conhecido para todo Israel? Assim Arão ficou publicamente sob o dossel nupcial com sua esposa divorciada Joquebede, enquanto Arão e Miriam dançavam ao redor dele, e os anjos proclamavam: Que a mãe das crianças se alegre! Seu novo casamento foi solenemente celebrado com grande cerimônia, para que os homens que haviam seguido seu exemplo em se divorciar de suas esposas pudessem imitá-lo agora em tomá-las novamente para si. E assim aconteceu. Por mais velha que Joquebede fosse, ela recuperou sua juventude. Sua pele ficou macia, as rugas em seu rosto desapareceram, os tons quentes da beleza de donzela retornaram, e em pouco tempo ela engravidou. Arão estava muito preocupado com o fato de sua esposa estar grávida. Ele não sabia o que fazer. Ele se voltou para o Criador em oração e implorou a ele que tivesse compaixão daqueles que de forma alguma transgrediram as leis de sua adoração e os libertasse da miséria que suportavam, enquanto ele tornava abortiva a esperança de seus inimigos, que ansiavam pela destruição de sua nação. Iá, o Criador, teve misericórdia dele e ficou ao seu lado em seu sono e o exortou a não se desesperar de seus favores futuros. Ele disse ainda que não se esquecia de sua piedade e sempre os recompensaria por isso, assim como havia concedido seu favor em outros dias a seus antepassados. Saiba, portanto, Iá continuou a falar, que eu proverei para todos vocês juntos o que for para o seu bem, e para você em particular aquilo que te fará celebrado. Pois a criança, por medo de cuja natividade os egípcios condenaram os filhos israelitas à destruição, será esta criança sua, e permanecerá escondida daqueles que vigiam para destruí-la. E quando ele for criado de forma milagrosa, ele livrará a nação hebraica da angústia sob a qual eles estão por causa dos egípcios. Sua memória será celebrada enquanto o mundo durar, e não apenas entre os hebreus, mas entre os estrangeiros também. E tudo isso será efeito do meu favor para com você e sua posteridade. Também seu irmão será tal que ele obterá meu sacerdócio para si mesmo e para sua posteridade depois dele, até o fim do mundo. Depois de ter sido informado dessas coisas pela visão, Arão concordou e contou tudo a sua mulher Joquebede. Sua filha Miriam também teve um sonho profético, e ela o contou a seus pais, dizendo: Nesta noite eu vi um homem vestido de linho fino. Diga a teu pai e a tua mãe, ele disse, que aquele que nascer deles será lançado nas águas, e através dele
as águas se tornarão secas, e maravilhas e milagres serão realizados através dele. E ele salvará meu povo Israel, e será seu líder para sempre. Durante sua gravidez, Joquebede observou que a criança em seu ventre estava destinada a grandes coisas. Durante todo o tempo, ela não sofreu dor e também não sofreu nenhuma ao dar à luz do seu filho, pois mulheres piedosas não estão incluídas na maldição pronunciada sobre Eva, e decretando tristeza na concepção e na gravidez. No momento do aparecimento da criança, toda a casa estava cheia de radiância igual ao esplendor do sol e da lua. Um milagre ainda maior se seguiu. O bebê ainda não tinha um dia de vida quando começou a andar e falar com seus pais, e como se fosse um adulto, ele se recusou a beber leite do peito de sua mãe. Grande Moisés, hein? Joquebede deu à luz a criança 6 meses após a concepção. Os oficiais de justiça egípcios, que mantinham vigilância rigorosa sobre todas as mulheres grávidas para estarem no local a tempo de levar seus meninos recém-nascidos, não esperavam seu parto por mais 3 meses. Nesses 3 meses, os pais conseguiram manter o bebê escondido, embora cada casa israelita fosse guardada por 2 mulheres egípcias, uma estacionada dentro e uma fora. No final desse tempo, eles decidiram expor a criança, pois Arão temia que ele e seu filho fossem devotados à morte se o segredo vazasse, e ele achou melhor confiar o destino da criança à divina providência. Ele estava convencido de que o Criador protegeria o menino e cumpriria sua vontade, sua palavra em verdade. Vamos prosseguir. Moisés, resgatado das águas. Joquebede, portanto, pegou uma arca feita de juncos, cobriu-a com piche do lado de fora e a revestiu com argila por dentro. A razão pela qual ela usou juncos foi porque eles flutuam na superfície da água. E ela colocou o piche apenas do lado de fora, para proteger a criança o máximo possível contra o incômodo de um odor desagradável. Sobre a criança, enquanto ela estava na arca, ela estendeu o pequeno dossel para dar sombra ao bebê com as palavras: "Talvez eu não viva para vê-lo sob o dossel do casamento." E então ela abandonou a arca nas margens do Mar Vermelho. No entanto, ela não foi deixada desprotegida. Sua filha, Miriam, ficou por perto para descobrir se uma profecia que ela havia proferido seria cumprida. Antes do nascimento da criança, sua irmã havia predito que sua mãe daria à luz um filho que redimiria Israel. Quando ele nasceu, a casa se encheu de luz brilhante. Arão beijou-a na cabeça, mas quando foi forçado a expor a criança, ele bateu na cabeça dela dizendo: "Minha filha, o que aconteceu com a tua profecia?" Portanto, Miriam ficou e caminhou pela praia, para observar qual seria o destino do bebê e o que aconteceria com sua profecia a respeito dele. O dia em que a criança foi exposta foi o 21º dia do mês de Nissan, o mesmo em que os filhos de Israel, mais tarde, sob a liderança de Moisés, cantaram o cântico de louvor e gratidão a Deus pela redenção das águas do mar. Olha os galinhos aí se manifestando. Os anjos apareceram diante do Todo-Poderoso e falaram: "Ó Iá, Criador do mundo, aquele que é designado para cantar um cântico de louvor a ti neste dia de Nissan, para agradecer a ti por resgatá-lo e ao seu povo do mar. Encontrará sua morte no mar hoje?" Iá respondeu: "Vós bem sabeis que vejo todas as coisas. A conspiração do homem não pode fazer nada para mudar o que foi resolvido em meu conselho. Aqueles que usam astúcia e malícia para garantir sua própria segurança e se esforçam para trazer ruína sobre seus semelhantes não alcançam seu fim. Mas aquele que confia em mim, em seu perigo será transportado da mais profunda angústia para uma felicidade inesperada. Assim, minha onipotência se revelará nas fortunas deste bebê." Que frase linda, né? Aqueles que usam de astúcia e malícia para garantir sua própria segurança. Desejo de segurança. Lindo, vamos prosseguir. Na época do abandono da criança, o Criador enviou calor escaldante para atormentar os egípcios, e todos eles sofreram com lepra e furúnculos ardentes. Termutes, a filha do faraó, buscou alívio para a dor ardente em um banho nas águas do Nilo, mas o desconforto físico não foi sua única razão para deixar o palácio de seu pai. Ela estava determinada a se purificar também da impureza da adoração a ídolos que prevalecia ali. Quando ela viu a pequena arca flutuando entre as bandeiras na superfície da água, ela supôs que continha uma das crianças expostas por ordem de seu pai e ordenou que suas servas a buscassem. Mas elas
protestaram dizendo: "Oh, Nossa Senhora, acontece às vezes que um decreto emitido por um rei não é atendido, mas é observado pelo menos por seus filhos e pelos membros de sua casa. E você deseja transgredir o decreto de seu pai?" Imediatamente o anjo Gabriel apareceu. Agarrou todas as servas, exceto uma, a que ele permitiu que a princesa retivesse para seu serviço, e as enterrou nas entranhas da terra. Que incrível, hein? Esse midrash aqui de Moisés é maravilhoso, lindo. A filha de Faraó agora procedeu a fazer sua própria vontade. Ela estendeu seu braço, e embora a arca estivesse nadando a uma distância de 60 éus, ela conseguiu agarrá-la, porque seu braço foi alongado milagrosamente. Assim que ela o tocou, a lepra que a afligia partiu dela. Sua restauração repentina levou a examinar o conteúdo da arca, e quando ela abriu, seu espanto foi grande. Ela viu um menino extremamente bonito, pois o Criador havia moldado o corpo do bebê hebreu com cuidado peculiar, e ao lado dele, ela percebeu a presença do Todo-Poderoso, a Shekhinah. Percebendo que o menino carregava o sinal da aliança abraâmica, ela sabia que ele era um dos filhos hebreus, e consciente do decreto de seu pai sobre os filhos homens dos israelitas, ela estava prestes a abandonar o bebê ao seu destino. Naquele momento, o anjo Gabriel veio e deu um golpe vigoroso na criança, e ela começou a chorar alto, com uma voz como a de um jovem. Seu choro veemente e o choro de Arão, que estava deitado ao lado dele, tocaram a princesa. Em sua piedade, ela resolveu salvá-lo. Ela ordenou que uma mulher egípcia fosse trazida para amamentar a criança, mas a pequena se recusou a tomar leite de seu peito, assim como ele se recusou a tomá-la de uma após a outra das mulheres egípcias trazidas para lá. Assim havia sido ordenado por Deus, que nenhuma delas pudesse se gabar mais tarde de dizer: "Eu amamentei aquele que agora mantém a conversa com a presença do Todo-Poderoso." Nem a boca estava destinada a falar com Deus para extrair nutrição do corpo impuro de uma mulher egípcia. Agora Miriam entrou na presença de Termutes, como se estivesse ali por acaso para olhar a criança, e falou com a princesa dizendo: "É inútil para ti, ó rainha, chamar enfermeiras que não sejam de forma alguma parentes das crianças. Mas se tu ordenaste que uma mulher dos homens hebreus seja trazida, ele pode acertar seu peito, visto que ela é de sua própria nação." Termutes, portanto, ordenou que Miriam buscasse uma mulher hebreia, e com passos alados, acelerando como um jovem vigoroso, ela se apressou e trouxe de volta sua própria mãe, a mãe da criança, pois sabia que nenhum presente a conhecia. O bebê, se resistir, pegou o peito de sua mãe e o agarrou com força. A princesa entregou a criança aos cuidados de Joquebede, dizendo estas palavras, que continham uma adivinhação inconsciente: "Aqui está o que é teu. Amamente o menino daqui em diante, e eu te darei 2 moedas de prata como teu salário." O retorno do seu filho, são e salvo, depois que ela o expôs, foi a recompensa de Deus para Joquebede por seus serviços como uma das parteiras que desafiaram a ordem do faraó e salvaram as crianças hebreias vivas. Estamos acabando aqui. Ao expor seu filho ao perigo, Arã e Joquebede efetuaram a retirada da ordem do faraó, ordenando o extermínio dos filhos hebreus. No dia que Moisés foi deixado à deriva na pequena arca, os astrólogos foram até o faraó e lhe contaram as boas novas, que o perigo que ameaçava os egípcios por conta de um menino, cuja ruína estava na água, agora havia sido evitado. Então o faraó gritou um fim ao afogamento dos meninos de seu império. Os astrólogos tinham visto algo, mas não sabiam o que, e anunciaram uma mensagem cuja importância não compreendiam. A água era de fato a ruína de Moisés, mas isso não significava que ele pereceria nas águas do Nilo. Ela fazia referência às águas de Meribá, às águas da contenda, e como elas causariam sua morte no deserto, antes que ele completasse sua tarefa de liderar o povo para a terra prometida. O faraó, enganado pela visão obscura de seus astrólogos, pensou que o futuro redentor de Israel perderia a vida por afogamento, e para garantir que o menino cuja aparição fosse predita pelos astrólogos não escapasse de seu destino, ele ordenou que todos os meninos, até mesmo os filhos egípcios, nascidos durante o período de 9 meses, fossem lançados nas águas. Por conta dos méritos de Moisés, os 600.000 homens, filhos dos hebreus gerados na mesma noite com ele e lançados na água no mesmo dia, foram resgatados milagrosamente junto com ele. E não foi, portanto, uma ostentação inútil, se ele disse mais tarde: "O povo que saiu da água por conta dos teus méritos são 600.000 homens." É isso aí, pessoal.
acabamos mais um vídeo aqui. Essa semana tem a continuação. A gente falou do nascimento de Moisés. A gente agora vai partir o próximo episódio para a infância de Moisés. Tá interessante, não tá? Deixa aí nos comentários aí o que você achou desse episódio. Até a próxima. Shalom de Ar. Fui.